Olá, amigas e amigos do xadrez, amigas e amigos do canal Nobre Chess no YouTube, @Nobre Chess, tem também Nobre Chess no Facebook e no Instagram. Eu sou Adalberto Nobre de São Paulo, mando aqui um grande abraço para a grande nação do xadrez no Brasil e no mundo. Hoje nós vamos encerrar aqui o conteúdo 13, xadrez para principiantes, com mate de cavalo. Lembrando que é checkmate quando o rei está em xeque e o CCC falha. O cheque nós vimos no conteúdo 11, o CCC no conteúdo 12. Hoje vamos testar isso no conteúdo 13. Já vimos alguns mates, né? Então, agora nós vamos ver o mate de cavalo. O cavalo, por ter um movimento diferente, ele tem um movimento diferente, tudo no cavalo é diferente, até o mate dele, a gente tem que considerar coisas diferentes também. Aqui a preto, nos vídeos anteriores, o rei preto estava sozinho. E eu usei aqueles exemplos para mostrar como que se dá mate ao rei, né? Para testar o CCC naquela coisa, naquele cenário de não ter peças. Mas agora a gente vai testar um CCC mais complicado, porque o cavalo transforma tudo para um jeito mais interessante, mais bonito. Então, se fosse rei, vez das pretas, pelo tamanho da vantagem material que ela tem, eu sei que você não sabe ainda o que é vantagem material. Eu vou ensinar isso quando eu começar o básico de conteúdo básico de tática, conteúdo básico de estratégia e conteúdo básico de finais. Aí eu vou ter que, nos 3 vídeos, eu vou começar falando de material, espaço e tempo. São 3 elementos do xadrez que te permitem vencer a partida. Material, espaço e tempo. No caso aqui, se a preta jogasse, ela ia impor a vantagem material dela, porque a vantagem material é gigantesca. Dama, dama com dama. Dama branca com dama preta. Se anulam, né? O mesmo peso, o mesmo valor. O cavalo branco, ele vale menos que uma torre preta. Então, uma torre preta e um cavalo branco já seria uma pequena vantagem material para a preta. Aí tem a outra torre preta sozinha, então é uma vantagem de uma torre inteira. A vantagem de uma torre inteira é uma vantagem monstruosa de grande. Fora isso, a preta tem 2 peões e a branca não tem nenhum. Quando você chega numa situação em que tem 2 peões, rei e 2 peões contra rei, poxa, deve ser 100%. Se não for 100% das vezes que você vai ganhar, é 99 vezes. 99 em cada 100, 2 peões vencem o rei. Tá, e aí? Então como é que a branca vai ganhar isso aqui? A gente vai aprender muito sobre tática no futuro, né? E esse é um exemplo que mostra que a vantagem material não é tudo, né? Ela é importante, a maioria das vezes vencedora, mas você tem os seus recursos táticos. E o cavalo é um monstro tático. Vamos lá? Dama S vai. Primeiro tem que atacar aquele rei ali, né? Porque se deixar a preta mexer, ela ganha o jogo. Então, bispo ataca rei, cheque. Bispo não, dama ataca rei, cheque. A dama ataca o rei com o movimento do bispo. O rei tem 2 casas para ir agora, F8 H8. Se o rei vier para a casa
F8. Aí lembra que teve o beijo da morte? Ele volta aqui. A gente viu quando o rei apoia a dama nessa situação e quando o peão apoia a dama nessa situação, dama de frente para o rei adversário, nas bordas do tabuleiro, checkmate, né? Os antigos chamavam isso de beijo da morte. Neste caso aqui é o cavalo, ó. O cavalo, no movimento dele, apoia a dama. Certo? Então, isso é um checkmate. O rei não tem pra onde correr. Não pode capturar, porque o cavalo está defendendo a dama. É casa atacada pelo cavalo. Não pode correr para nenhum lugar que a dama branca vai lá e captura. Ok. Então, o rei não pode ir para F8. Mas ele pode ir para H8. Aí entra em cena o cavalo. O cavalo, olha, ele pula aqui e daqui ele ataca lá. E é um cheque lá. Vamos ver? O cavalo aqui. Aí, ó o movimento do cavalo. Ele pula as peças adversárias. É a única peça que tem esse poder de pular. E lá no final do movimento dele está o rei. Cheque. Bom, cheque de cavalo a gente já viu que não dá para cobrir. Cobrir já não tem. Tem alguma peça que capture o cavalo? Não. Então, cobrir e capturar já falhou. Então, vai para o terceiro C, que é correr. E quem corre é o rei. E o rei corre para a única casa que ele tem. Veja que as outras casas, ele está bloqueado pelos próprios peões. É como se essas casas estivessem atacadas. Não estão. Ok? Mas ele não pode tomar as casas das peças dele. Então, a única casa que ele tem para ir é G8. Aí, agora vem um movimento muito forte do cavalo, que a gente vai estudar muito em tática. Isso é um elemento tático que se chama cheque duplo descoberto. Não se assuste com o nome. É duplo e descoberto. Descoberto por quê? Quem impede o cheque da dama? Quem impede que a dama dê cheque no rei? É o cavalo, que é uma peça branca. Então, se eu retirar o cavalo daqui, é um cheque descoberto pelo movimento da minha própria peça. Minha própria peça descobre o cheque. Descobre do verbo descobrir. E é duplo porque eu vou jogar meu cavalo aqui. E daqui ele ataca o rei também. Então o rei vai sofrer cheque pela dama e pelo cavalo ao mesmo tempo. É um cheque duplo. Cheque duplo. Duas peças vão dar cheque ao rei. Visualizar melhor assim, ó. A dama dá cheque por aqui e o cavalo dá cheque por aqui. Duas peças deram cheque ao rei. Duplo descoberto. Quando é duplo, só de ser duplo, o rei tem que se mexer. Porque ele está levando o cheque de duas peças diferentes. O C, o preto mexe. Ok? Aqui nesse exemplo. Ele mexe, ele só pode mexer uma vez. Ele só poderia capturar o cavalo. A dama continua dando cheque ao rei. Então o preto é obrigado a tirar o rei dele em xeque. Não adianta ele tomar o cavalo, porque a dama continua atacando o rei. Então é um duplo. Esse duplo obriga o rei a se mexer. Então falha o cobrir, não tem cobrir no cheque duplo, e não tem a captura. Então o rei é obrigado a mover, é obrigado a correr. E para onde ele pode correr, o rei? Ele pode correr para cá, ele pode correr para cá.
Se ele correr para cá, é o beijo da morte de novo, né? Porque o cavalo apoia a dama. É o mesmo beijo da morte. Só que agora o cavalo está aqui, ao invés de estar aqui. Mas ele continua apoiando a dama. Então a dama não quer, o rei preto não quer o beijo da morte. Então o rei preto vai para lá. É que parece que acabou. O cavalo está atacado. Parece que eu tenho que retirar o cavalo. Parece que a dama não tem cheque. Mas aí é que tá. Olha aqui, ó. A dama pode vir aqui e dar o cheque grudado. E essa casa tá atacada pelo cavalo também. Então o rei preto não pode tomar a dama ali. É um beijo da morte diferente ali, né? Mas vamos lá. Cheque. É cheque. Porque vamos testar o CCC. O rei corre? Não. Ele não tem para onde correr. Aqui tem peão, aqui tem peão. E a dama está defendida pelo cavalo. É um beijo da morte. Então não tem correr. Também não tem cobrir, obviamente, porque é grudado. Então não tem correr, não tem cobrir e capturar. O rei pode capturar? Não, o rei não pode. Mas a torre pode. Oh, então acabou, Adalberto. A branca perdeu, porque só ficou o cavalo, né? Mas aí, se você se assustar, você vai apertar a mão do seu adversário, reconhecendo a sua derrota com as brancas. Mas, se você tiver calma, serenidade, calma não é passividade. Para jogar xadrez você tem que ser agressivo. Calma não é passividade. Você tem que ter calma, serenidade. Observar as leis do xadrez e levar o cavalo no movimento de L até aqui. E aí você olha para o seu adversário e fala checkmate. Você não é obrigado a falar, mas você fala, porque é bonito. Vê se isso aqui não é lindo. Voltando. O cavalo está aqui. Movimento de L. Ele vem aqui. E daqui, o movimento de L atinge o rei. É um coice. É um verdadeiro coice do cavalo. E ele vem aqui, e daqui ele dá cheque ao rei lá. Ele pula essas peças e pega o rei. Lembra aqui, ó, da regra? É cheque quando o rei está em xeque. É checkmate quando o rei está em xeque. E o CCC falha. O cavalo botou o rei em xeque, porque o rei está no L do cavalo. Vamos testar o CCC, um por um. Capturar o cavalo. Não tem peça que capture o cavalo aqui em F7. Cobrir. Cheque de cavalo não tem cobertura. Nunca. Cheque de cavalo nunca tem cobrir. Não tem capturar, não tem cobrir. Vamos para o terceiro C, que é corre, rei, corre, corre, rei, corre. Para onde esse rei vai correr, gente? Todas as casas ao redor do rei são pretas. Ele não pode ocupar casa que está ocupada pelo seu bando, pelo seu time. Então, falhou captura, falhou a cobertura e falha o correr. Checkmate, o rei não tem para onde ir. Ele não tem casa para ir. Ele não
Ele não pode ir para G8 porque tem a torre, não pode ir para G7 porque tem um peão, não pode ir para H7 porque tem um peão. Isso é um checkmate de cavalo. Veja que para dar checkmate, às vezes você vai precisar da ajuda das peças do adversário. Você tem que contar as casas que o rei não pode ir. Ele não vai poder ir em casas, o rei adversário não vai poder ir para casas onde as suas peças estão atacando, e ele não vai poder ir para casas onde as peças dele estão posicionadas. É o caso aqui. O rei não tem casa para ir porque as peças dele estão posicionadas. Cheque mate de cavalo, ok? Então, nós vamos encerrar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. E a gente está encerrando a parte de checkmate. A parte base, inicial para principiantes. Próximo vídeo é outro tema, é o afogamento. Afogamento do rei, empate por afogamento. E vou dar acho que mais 2 vídeos sobre lances especiais. E aí a gente vai partir para o próximo nível, o nível básico, e depois para os níveis intermediários. E junto com os básicos eu já vou introduzir alguns temas intermediários e alguns temas avançados, e aí a gente vai voar. A gente vai voar como águias pelos céus do xadrez. Ou melhor, como se diz aqui no Brasil, nós vamos nadar como capivaras nas lagoas do xadrez aqui no Brasil e no mundo para onde nós formos, ok? Um abraço, muito obrigado, até a próxima.